Em 1939, nasceu em Vitória da Conquista uma das maiores referências do cinema nacional, Glauber Rocha, integrante do movimento Cinema Novo, iniciado no começo dos anos 60. Era um cinéfilo desde a infância, né? E assim, ele negociava com a mãe as idas ao culto. Ele dizia à mãe que só ia ao culto se ela levasse ele ao cinema. E assim cresceu aqui na cidade, vendo grandes clássicos, tinha uma preferência por western, por bang bang. Entre os longa-metragens produzidos por Glauber estão Terra em Transe, de 1967, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968, e seu último filme, A Idade da Terra, de 1981. Já no Rio de Janeiro ele voltou para o sertão de Canudos, Monte Santo, para filmar Deus e o Diabo na Terra do Sol. E um dos personagens que aparecem em Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é talvez o grande personagem do cinema glauberiano, que é o Antônio das Mortes, ele é inspirado em um matador aqui da cidade. Um matador de aluguel chamado Antônio Pernambucano, que até matou um primo de Glauber. Se o perfil físico ele se inspirou em Antônio Pernambucano, o próprio Glauber disse que o perfil psicológico foi inspirado em José Rufino, que foi o Major José Rufino, que matou Corisco, né? O segundo homem do bando de Lampião. Aqui na toca, só se foi você. É interessante porque ele conheceu José Rufino também pessoalmente, e José Rufino contou para ele que quando ele matou Corisco gritou: maiores são os poderes de Deus. E no final de Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando o Antônio das Mortes mata Corisco, o Corisco de Glauber grita: maiores são os poderes do povo. Então, aí você vê essa citação, um sertão como o sertão era vivo na obra de Glauber. Mais fortes são os poderes do povo! Glauber Rocha saiu de Vitória da Conquista para Salvador ainda na década de 40, mas deixou na cidade a paixão pelo cinema. Os pesquisadores que estudam a história do cinema e do audiovisual na cidade relatam que a cidade sempre teve uma atmosfera para as coisas do cinema, se é que podemos dizer assim. Quando, por volta dos anos 80, houve uma decadência nos cinemas de rua, surgiu em Conquista um grupo para pesquisa e discussão da sétima arte, o Janela Indiscreta. A partir da referência do Janela, surgiram diversos espaços alternativos. Eu acho que a cidade hoje tem em torno de 10 espaços que exibem filmes e comentam em órgãos públicos, em salas alternativas, em bares. A partir desses encontros para discussão sobre vídeo, novos projetos foram surgindo e se desenvolvendo, como o documentário Eterno de Reis, produzido em 2009 na região de Conquista. Fiquei 3 anos, sempre na época dos Ternos de Reis, na época do Natal, eu sempre ia nos cantos, rodando algumas cidades do sudoeste da Bahia, justamente para poder tentar mostrar essa diversidade dentro da mesma cultura. O cinema não é só entretenimento, O cinema ele permeia por várias artes, por várias áreas do conhecimento, É político, cinema existencial, cinema vanguardas, É uma ferramenta muito poderosa o cinema. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Dias subirá ao poder. É uma luta inútil, seremos esmagados.